Aqui é a Patrine, estamos começando mais um Time Prosa. Tem mais alguém para conversar com a gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciamos então, né, Paty, nosso segundo episódio. Isso aí, vamos dar continuidade, pedindo já desculpas de antemão, porque vai ficar novamente um áudio bastante amador, porque a gente ainda não está com os nossos equipamentos, a gente está esperando chegar, mas também a gente não vai deixar de produzir conteúdo por causa disso, né? Estamos aí nas tentativas, né? A gente tenta, dá certo, tenta, o que dá errado a gente tenta de novo e já acho que, né, vamos fazer mais uma experiência aqui nesse segundo episódio, né, Patrícia? Isso mesmo, né? Hoje uma quarta-feira fria aqui no Rio Grande do Sul, 7 graus, uma quarta-feira ensolarada, mais um meio de semana aí para essa nossa rotina de adultas e turbulentas demais. E a gente então tá tirando um tempinho para conversar e compartilhar com vocês algumas coisas que a gente vem pensando ao longo dessa semana. Sim, muito bom estar aqui, né, com vocês e poder compartilhar um pouquinho essa vida de adulta que a gente se refere é sobre a nossa semana corrida e vários compromissos, incluindo tirar carteira, no meu caso, né? Hoje estou até um pouco desapontada. Tive 2 aulas seguidas de carro e de moto, aí a gente fica um pouco frustrada, mas faz parte também da vida adulta. Que bom ter um espaço para poder falar disso, que além de ser um ponto de encontro, não é só trabalho, né? É bom poder falar, trocar essa experiência também com vocês. Eu acho que a gente não se sente tão sozinho quando a gente começa a ver que mais pessoas, né, também estão passando seus perrengues por aí, além de nós mesmos, porque quando a gente está sofrendo ou passando algo difícil, a gente pensa que é só com a gente, né, e que o mundo está desmoronando na nossa frente e que para todo mundo está tudo bem, né? Aquela premissa de que a grama do vizinho é sempre mais verdinha que a nossa, né? Então é bom poder dividir. A Geise está aí passando com essa questão da CNH. Eu estou há mais de 30 dias sem computador, então está bem complicado de trabalhar, recorrendo ao telefone quando dá. O que não dá não está sendo feito e assim a gente está seguindo. Então, bastante estressante. Né? Acho que é essa questão da vida adulta que a gente se sente um pouco, como eu disse antes, colocando um lençol de elástico na cama, né, onde a gente arruma de um lado e desarruma de outro, ou outra comparação que eu sempre faço, que é como perder a mãe no mercado, só que a gente não acha, né, e a gente tem que sair buscando por nós mesmos algumas alternativas para dar conta dessas coisas que vão acontecendo no dia a dia, né. E o pior é quando a gente é a mãe, né, Paty? Tipo, perdi a filha, tipo, estou perdida, então o que mais eu tenho que fazer, né? E sobre, assim, essa questão de estar um pouco incomodada em relação a compromissos a fazer, responsabilidades que a gente tem para resolver, também lembrando que a gente está num momento muito difícil, pandemicamente falando, né? Então, nós já não estamos bem e tem mais ainda que continuar a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Acho que a vida adulta pede esse compromisso, essa responsabilidade, né? E a gente hoje até pensou um assunto para compartilhar com vocês, com base num filme que foi indicação até da Patrícia, que é Como Nossos Pais, ele tem disponível na Netflix, patrocina nós, Netflix, né? Conversando, até trocando ideia com a Patrícia, até falei assim, da gente não se apegar tanto no filme, mas sim as informações, o conteúdo que o filme nos passa. Então, não necessariamente vocês, né, precisam ter assistido o filme para entrar nessa roda de estima, mas quem sabe, se vocês tiverem interesse, podem, né, assistir futuramente. Mas espero que os assuntos que a gente traga a partir dessas reflexões venham de encontro também com debates atuais, assim, para compartilhar com vocês. Acho que o próprio título, né, ele é um filme brasileiro, eu indiquei para a Geise porque eu sou apaixonada nesse filme, eu já assisti ele inúmeras vezes, já perdi a conta, e cada vez que eu assisto eu aprendo uma coisa nova, sabe? Porque ele é muito retrato da vida adulta do brasileiro, né? Por ele ser um filme brasileiro, acho que ele traz muito a nossa realidade,
Porque às vezes a gente vê os filmes americanos e a gente não consegue se encaixar ali naquela cultura, naquela rotina. E nesse filme, não, ele vem muito de encontro com a realidade brasileira, né? Por ele ser uma produção nacional. Mas eu gosto dele, assim, porque ele faz a gente refletir o nosso lugar, né? Acho que eu me vejo, assim, muitas vezes um pouco num personagem, um pouco no outro, aprendo um pouco mais, né? E acho que essa questão, assim, do errar e do se sentir perdido, né? Não só na pandemia, mas que ali também aparece, né? No quanto que às vezes a gente tem que saber dividir algumas coisas que não foi nos ensinado, né? Do tipo assim, agora eu sou dona de casa, agora eu sou mãe, agora eu sou profissional, agora. E às vezes isso é tudo ao mesmo tempo, né? No meio da pandemia, se a gente for pensar em home office, é tudo ao mesmo tempo. A gente é dona de casa, é mãe, eu sou mãe de pet, mas não me isento de várias responsabilidades e tenho meu negócio, então isso é bem difícil de administrar ao mesmo tempo, né? Separado já não é fácil, administrar ao mesmo tempo, então, é mais difícil ainda, né? Então, acho que essa sensação vem pra gente muito forte, assim, de tipo, o que tá acontecendo, e o próprio filme, ele faz, né, uma referência à canção da Elis Regina, né, como nossos pais, e ela diz na canção, né, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né, isso para mim fica uma incógnita, porque às vezes talvez as nossas mães davam a entender que elas davam mais conta que a gente, né? Não sei se tu tem essa impressão, mas para mim parece que a minha mãe dá muito mais conta do que eu. E se ela não dá, ela tá fingindo muito bem. Uhum. Acho que a gente sempre tem esse olhar de trazer assim um reparo maior com o que nos identifica, com o que nos afeta mais, né? Em relação aos nossos pais, eu acho que eu trabalho muito isso na clínica, né? Trabalho bastante com criança, com adolescente e também com adulto, essas questões de emaranhamento, que é essa identificação com os pais e quando que isso passa a ser em excesso, que acaba atrapalhando, né? Essa questão de modelo, de comportamento, de a gente acabar repetindo, às vezes sem se dar conta, automatizando, né? Aquilo que às vezes tu fala, putz, estou fazendo igual minha mãe, ou nossa, estou fazendo igual meu pai. Tipo, a fruta não cai longe do pé. Mas quando isso é algo que incomoda, que causa prejuízo, né? A gente precisa olhar para isso de novo para reparar, então. E isso, assim, de tu falar da tua mãe, né, Paty? Eu, com a minha mãe, né, na relação com a minha mãe, eu me vejo muito diferente em algumas coisas. Extremamente diferente. Né? A minha mãe, ela tem 10 filhos, então isso, né, demanda muita, e agora eu, enquanto mãe, reconheço isso. Antes fazia, sei lá, 1% de noção das coisas, agora consigo ver com mais clareza, né? Que a partir do momento que assumi esse papel aí também comecei a reconhecer outras coisas que eu não tinha percebido e valorizado nela, né? Nós enquanto mulheres, né? E nisso assim a gente se difere bastante, até porque eu tenho uma filha, sou a primeira na minha família, né, que tem graduação de ensino superior, então estudei um pouquinho mais que os outros, assim, né? Tipo a área que eu escolhi atuar enquanto profissão também exige isso. E a minha mãe é muito caseira, assim. Tipo, ela sempre, que eu me lembro, ela sempre trabalhou em casa, de dona de casa, né? A gente fala lá, dona de casa e, tipo, é muita coisa para dar conta. Ainda mais com mais filhos. Mas é total mérito dela, assim, de que antes até de mim, né, ela tinha trabalhado fora. Mas as pessoas me perguntam assim, Geise, então tu ajudava teus irmãos, então tu sabe já trocar uma fralda? Isso quando eu tinha o quê? Uns 13, 12 anos. E eu ficava, não, minha mãe nunca deixou eu fazer isso. Tipo, era um negócio que ela fazia. A gente até, né, uma coisa bem íntima da nossa família, né? Minha mãe dava banho tudo na mesma hora nas crianças, assim. Em mim, né? E nos que são menor que eu, assim, que a gente morou junto, né? Os mais velhos eu não consigo me recordar, e acho que eles nem moraram tanto tempo com a gente. Ela dava banho na mesma hora e era uma filhinha do banho, então era ela que dava banho, né? Mas enquanto que essa responsabilidade e algumas coisas assim já se diferem da mãe, da mulher que eu sou. Claro que tem uma questão de choque cultural, de transgeracional, né? De muitas coisas diferentes que a gente escolheu viver de maneira diferente. E acredito que nem escolheu, experienciou diferente, né?
que é outra condição, assim, não tem como comparar. E às vezes, quando a gente se pega pensando nesse nome do filme, né, e na música de Elias, que é uma música que eu adoro, como nossos pais, deveria ter um ponto de interrogação, né, porque muita coisa sim a gente faz igual, e muita coisa não nos serve mais, não, a gente não se identifica mais com aquilo, a gente se distancia e deixa para os pais, assim, pensarem daquela forma, né? E isso também gera conflito nas relações, isso aparece bastante no filme, vários conflitos, assim, de papéis sociais. Então, me fez refletir bastante sobre isso, assim, né? Principalmente no papel da mulher, que nem tu disse, né? Que a gente acaba sendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas é que a gente não deixa de ser nada, a gente vai agregando cada vez mais coisas. Então, por isso, eu acredito até que se torne pesado. E uma coisa dos relacionamentos afetivos, assim, né? Que eu sempre me pego muito pensando sobre isso, em relação ao meu relacionamento com o Elisandro, né? O meu querido, que a gente sempre tenta ter essa flexibilidade. Essa flexibilidade, na verdade, é uma costura, porque nunca está pronto. Sempre a gente está costurando o negócio. Precisa mais disso, precisa mais daquilo, flexibiliza isso, flexibiliza pro outro lado também, para ficar equilibrado. Porque precisa ser pensado diariamente, né? E acho que é o mais difícil, assim, das relações. A gente ter essa flexibilidade. E agora na pandemia isso também é muito posto à prova, né? Porque às vezes não mudou a rotina de todo mundo, né? Então as relações também acabam mudando quando as rotinas mudam, né? Eu, enquanto mulher solteira, para mim ficou muito difícil e muito assustadora a pandemia, né? Porque eu moro sozinha há quase 4 anos e eu nunca me senti sozinha. Porque eu escolhi morar sozinha, foi uma escolha minha. Depois, passado uns 8 meses, mais ou menos, que eu tinha me mudado, eu peguei a Aurora, adotei a Aurora, né? A Aurora, apesar dela ser uma misturinha de Shih Tzu com York, ela foi uma adoção, eu não comprei ela, sou um pouco contra, né? Mas também não toco cacete em quem comprou, acho que, né? Mas eu, para mim, a vida, não sou muito a favor. E adotei ela, então agregou, como tu disse, agregou outra função para as que eu já fazia, assim, né? Mas eu andava por tudo, assim, né? Então eu tinha aula à noite, né? A gente terminou nossa graduação no meio da pandemia, né? Mas então antes disso, algumas noites eu tinha aula, em outras eu saía com meus amigos, ou eu ia para o shopping, ou eu viajava, ou eu ia para a praia. Então assim, eu não parava a semana inteira de domingo a domingo, né? E aí a gente se vê inerte, né? E ao mesmo tempo super vulnerável. Então, isso para quem é solteiro também atacou muitas relações, né? Porque no sentido assim, tá, mas eu vou furar a quarentena para ver essa pessoa, mas quem é essa pessoa? O que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa está se cuidando que nem eu? Vai valer a pena? Então, tudo veio muitos questionamentos de uma coisa que era tão simples assim, né? Que era marcar um date com um crush. Então a gente marcava, via a pessoa e tava tudo certo. E agora é muito complicado, é uma decisão muito pesada, né? Então, às vezes a gente acaba decidindo não decidir e deixar as coisas assim, e isso também acaba pesando na rotina, né? E também penso eu, às vezes eu me pego pensando se não vai afetar as relações futuras, né? A forma como eu vou me relacionar pós-pandemia, então tem isso também, né? E do quanto que essa questão da história familiar, ela puxa, e o filme mostra muito isso, assim, né? Porque eu não tenho desejo de casar. Eu sempre brinco, antes dos 35 anos eu não quero casar, então eu tenho mais 9 anos de solteirice. E eu sempre digo, não, antes dos 35 não, mas até lá eu quero viver muita coisa. E aí, quando eu me vi sozinha, né, sem a minha rotina que eu tinha de poder ver quem eu quisesse, a hora que eu quisesse e tudo mais, eu fiquei pensando assim, putz, será que não era melhor eu ter casado mesmo, né, cumprido a sentença que
que a minha família queria me denominar e seguir aquele padrão, né? Porque meus pais são casados há muitos anos e casaram super jovens e sempre me cobraram isso. E aí tu começa a questionar algumas escolhas, né? Putz, será que se eu tivesse casado, ainda pelo menos eu tinha alguém, né, assim, comigo para passar a pandemia? Mas a gente vê também, e o filme mostra, né, que bem casado é quem bem vive e Uhum. esperar que é a melhor saída, né? Acho que isso também a gente vê naquele conflito que o casal vem passando ali no filme, né? Então, nem sempre tu estar numa união quer dizer que tu está bem, que tu está feliz, né? Então, acho que é assim, é viver um dia de cada vez, né? Eu até anotei aqui que, né, os canceladores que me desculpem, mas eu tô bastante viciada na música da Carol Conká do Dilúvio, porque eu acho que a gente está vivendo um dilúvio e acho que a gente se encontra muito naquela música, né? E é onde ela diz assim, é só mais um dia de luta, né? E eu acho que a vida adulta é isso, assim, a gente acorda de manhã e diz, só mais um dia de luta, né? Vai chegar o dia de glória, né? A gente fica esperando nessa, assim. Eu acho que é muito isso, assim, de se rever também. Acho que o filme propõe essa revisão, né? Quem eu sou dentro da minha família, eu estou perpetuando, né, um comportamento, uma forma de ser, eu estou fazendo diferente, o quanto fazer diferente é pesado, e aí eu falo por mim, né, que é muito pesado a gente remar contra a maré, assim, mas é muito satisfatório também ao mesmo tempo, onde tu vai escrevendo as coisas a partir daquilo que tu deseja, daquilo que tu é, mas é bem complicado, assim, acho que o filme também traz essa questão, né, dos relacionamentos e o que é o relacionamento ideal, né, acho que ele também vem para quebrar esse paradigma da família tradicional brasileira, né, porque ela tá lá casada com as filhas e tudo mais, e, tipo, eles não estão dispostos a fazer essa costura que tu diz, assim, né, que vocês fazem, que eles se mostram ali não dispostos a isso, bastante individualistas, e que talvez o rompimento seja a melhor saída. E se tratando de relacionamento, assim, o filme mostra muito isso, né? Acho que para a gente ter ideia, assim, a questão familiar, o patriarcado, sim, o patriarcado, ele mostrou que por muito tempo isso era vivido como perfeito, mas de forma assim superficial, porque até as famílias tinham esse costume, né, de não ser tão aberto, de não expor tanto o que que acontecia. Então, até assim, os nossos pais, os nossos avós, as experiências deles eram mais fechadas. O tradicional remete a isso, né? A ser, acho que tudo muito mais velado, assim. Então, às vezes, por não ter essa troca, parece que realmente é perfeito. Parece que não acontece, né, nada de ruim, que os relacionamentos parece que eram mais fáceis, tanto que as famílias, né, costumam ficar mais tempo junto no relacionamento. Acho que a nossa geração veio muito para questionar isso. E questionar isso é um lugar difícil, porque a gente vai bater de frente com os ideais, né, ideologias dos nossos pais. E quando a gente se vê nesse lugar assim, claro que não é para generalizar, não são todos os pais que são assim, mas a grande maioria é. E eu acho que assim, lá na minha infância já eu percebia, né, os meus colegas que tinham pais separados já eram, né? E a infância minha ali foi anos, né, 2000, 2002, por aí, quando eu comecei a frequentar a escola. Então, não é muito tempo para a gente olhar, né? E quanta coisa mudou, e a gente precisa que continue mudando, porque muita coisa continua se perpetuando. Então, tem muita coisa que sim, a gente acaba seguindo os padrões dos nossos pais, e tem coisas que não, que a gente precisa fazer diferente, e que bom que a gente tem esse clique. E essa coisa do relacionamento é um negócio que me pega muito, assim, eu tenho muita noia, né? Fico muito paranoica. Que quanto mais a gente pensa, mais a gente, né, viaja. Que as diferenças nos relacionamentos, elas são muito difíceis de lidar. E a gente tem que realmente escolher o que, que a gente vai, às vezes, né, brigar e o que, que às vezes a gente vai não entrar em contato com aquilo. Independente aqui questionando se é de forma saudável ou não. A gente tem que fazer o que é saudável pra gente, a gente que tá na nossa pele, né? De perceber isso, assim. E quando eu falo de relacionamento, não só com, né, afetivo, de relacionamento de marido, namorado, mas de pai, mãe, de irmãos. Então a gente vai fazendo essas escolhas assim só quando a gente está de forma consciente.
E às vezes a gente não tá de forma consciente aí que dá um, né? Pega no tranco, assim, porque quando a gente não tá consciente, a gente vê meio que de olho fechado, assim, só tateando as coisas e caindo e derrubando o outro. Então a gente precisa perceber o que, que é nosso e o que, que é do outro, assim, para a gente conseguir tomar essa distância e conseguir se perceber melhor, né? E essa questão, assim, de casal, né? O filme retrata também, assim, a questão de o quanto que isso me chamou muita atenção. A diferença dos relacionamentos, do que é necessário para uma mulher ser feliz e o que é necessário para o homem. Achei, nossa, peguei um ranço daquele homem, amiga. Meu Deus do céu. Porque aquele homem é. Conheço muito homem da vida real, assim, né? Que o trabalho dele é mais importante, de que, de certa forma, sim, ele realiza algumas tarefas em casa, mas a parcela de responsabilidade acaba sendo da mãe, tipo, ela que tá lá sempre fazendo, então acho que causa uma exaustão maior, tanto que ela se cansa disso, né? E mostra, assim, o quanto que esse relacionamento não vai bem nas coisas simples, dos conflitos, da parentalidade, e o quanto que isso acaba onde? Na cama, né? E na Uhum. verdade acaba mesmo, porque eles, né, não tinham um relacionamento afetivo ali, amoroso, de sexo, não tinha. E isso remete assim o quanto que a gente questiona esse lugar da mulher e do homem, que o homem precisa do sexo. Cara, as mulheres também precisam. Mas de que forma então que isso vai ser, né? Que isso vai acontecer? Acho que tem uma responsabilidade muito grande aí, só para cima da mulher, e acaba sendo mais um a fazer para ela, tipo, colocar na agenda. Dar banho nas crianças, trabalhar, arrumar a casa, fazer sexo à noite, sabe? Então não é assim que funciona. E realmente peguei bastante ranço dele, assim, porque tu fica pensando que esses homens existem. Quando a gente olha um filme, né? Mas tu fica, cara, isso é real demais. Então acaba chamando bastante atenção. Na verdade, ele é o retrato da grande maioria dos homens, né? Acho que esse personagem ele não vem em vão, assim como a personagem da, eu só consigo lembrar o nome da atriz, que é a Maria Ribeiro, mas o quanto que a personagem dela também vem para mostrar e retratar a realidade da grande maioria das mulheres, né? Então, assim, enquanto eu estava te escutando falar e pensando aqui também na tua mãe, né, com 10 filhos, e o que eu trouxe, assim, da minha, que a minha sempre passou para a gente de que ela estava dando conta de tudo, assim, né? Essa era a impressão que causa, assim. E, na verdade, primeiro, eu acho que a gente não dá conta de tudo, né? E o quanto que é importante para os pais e mães que estão nos ouvindo, que saibam dizer para os filhos que eles não estão dando conta e que não é feio não dar conta, porque isso também permite nós, enquanto adultos, que não fique com esse questionamento a lá Patrícia, assim, né? Tipo assim, meu Uhum. Deus, eu não tô dando conta, o que será que tá acontecendo? E tá tudo bem não dar conta, né? Se a gente para refletir, né? Claro que esse pensamento vem porque ele é muito do meu histórico familiar, assim, né? Então era que nem, tipo, a tua mãe não pedia ajuda, mas ela precisava de muita ajuda, né? Porque 10 filhos é muita coisa, é muito trabalho, né? Então, quando que os pais também precisam se permitir mostrar para os filhos de que eles têm essas vulnerabilidades que eles não estão dando conta, ou que talvez assim, hoje à noite a gente vai pedir alguma coisa, ou a gente só vai fazer um miojo porque eu não tô afim, eu não dou conta de fazer um jantar completo. Então, assim, que os pais também se permitam, a gente vê muito isso, assim, mas tu vai dar miojo de noite para o teu filho, né? Mas hoje só dá para oferecer o miojo, Uhum. que é o que eu consigo fazer, sabe? Não dá, né? E às vezes diz assim, hoje tu não vai descer com a Aurora, né? Às vezes eu converso com alguém, já é de noite, não levei ela para passear. Não, hoje não deu e ela não vai morrer se ela não passear um dia, né? Uhum. Então, acho que os pais também se permitam a isso. E falando nos relacionamentos, acho que ele vem para realmente retratar boa parte dos homens, né? E isso não é uma ofensa, mas é também para que os homens se propunham a repensar as suas funções, a forma como eles estão se colocando nas relações. E eu gosto muito de falar isso na vida, e enquanto psicóloga clínica também,
né, que estudo família e estudo gênero e relações e sexualidade, que a gente pode escolher, né? E às vezes eu vejo muita gente dizendo assim, não sei por que que eu tô casado, né? Não sei por que que eu namoro, não sei. E o quanto que às vezes a gente precisa estar se repensando, eu escolhi isso? Por que que eu estou fazendo isso? Né? Eu escolhi casar, eu escolhi não casar, eu escolhi ter filhos, eu não escolhi não ter filhos. Então, poder se repensar através das suas escolhas. Em relação ao sexo, né, total é uma coisa biológica, todos, tanto homem quanto mulher precisam, independente das relações que eles têm, sejam elas hétero, homoafetivas, biafetivas, da forma como eles se percebem no mundo, mas o quanto que não se fala nisso, né? Eu, quando atendo casais, é um problema muito recorrente, realmente acaba na cama, né? A queixa maior sempre é assim, a gente não transa mais, e esse às vezes parece o grande problema, mas ele tem muitas coisas por trás, né? Porque eu brinco assim que o homem, ele é um micro-ondas, né? Tu clica nele, 30 segundos ele tá pronto, assim, né? Rapidinho, vamos lá. E a mulher, eu sempre faço uma comparação assim com um fogão a lenha, né? A gente que é aqui do Rio Grande do Sul, a gente usa muito, principalmente agora no inverno, mas assim, tu coloca um gravetinho, aí tu faz um princípio de fogo de manhã, aí quando o fogo começa a pegar, tu bota uma lenhazinha, aí tu dá uma soprada, de tarde tu dá uma revisada, e aí de noite tá pegando fogo e cozinha a noite toda. Então, acho que a mulher tem tudo isso que o homem não entende, que a preliminar não começa na cama, né? A preliminar começa no bom dia. Então, o quanto que a gente precisa falar disso? A gente tem muitas mulheres casadas, grande parte delas nunca teve um orgasmo na vida. Isso é muito grave, né? Porque é um prazer necessário biologicamente falando. E como que a gente chega nesse orgasmo, né? Como que essa mulher gosta disso? Né? O quanto que também aí a gente vai entrar, e eu sei que fazer podcast assim livremente ele é polêmico, mas as religiões trazem também, né, isso da masturbação como algo horrível, mas que os homens fazem na retranca, mas a mulher nunca pode fazer. Né? E o quanto isso é essencial para que ela descubra e conheça o seu corpo e saiba onde ou não é mais gostoso, onde ela tem mais prazer, onde ela tem menos prazer, para que ela também conduza essa relação que para a mulher não é uma simples penetração. Então, acho que tem tudo isso que envolve, né? E eu sempre digo, gente, é o bom dia que vocês mandam no WhatsApp de manhã pro crush. E eu vou dizer assim, eu como alguém que já me relacionei com muitas pessoas e não tenho vergonha disso, e sei que enquanto mulher eu ocupo um espaço de que me julgam por isso, e assim, tô nem aí, né? Já toquei aquela musiquinha bem famosa, assim, né? Fica com a tua opinião para aí, que os caras que eu mais me envolvi sexualmente, assim, que eu mais desejei, eram os caras que mais, não digo me bajular, que eu nem gosto disso, assim, essa relação não é o tipo de relação que eu gosto, mas assim, os caras que estavam ali, sabe? Mandavam uma mensagem de manhã, um meme de tarde, um não sei o que não sei que hora, uma piadinha não sei que hora. Então, quanto que isso alimenta as relações e que às vezes o pessoal faz na época do namoro, mas a casa para de fazer. E não é para parar de fazer, é para continuar, entende? E afeta tudo. E quanto que a gente vai ter que trazer um questionamento maior aí do que é o sexo, afinal, né? De forma, assim, individual para cada pessoa, mas também de um estereótipo coletivo, que isso é uma coisa que eu debato, assim, né? As pessoas que me conhecem sabem que é uma coisa que eu vivo falando sobre, né? Que, cara, os homens, coitados, se eu fosse homem, eu ia ter vergonha de ser homem, porque, olha... Isso é meu pensamento de mulher. Já sabia? Eu tenho muita inveja da prática deles, muita. Porque o que acontece? Eles são ensinados de forma errada também. Ensinados, entre aspas, né? Porque meio que foi criando aí uma cultura de que homem sabe fazer, nasce sabendo fazer. Aqui no Sul é uma coisa que acontece bastante também, dos meninos terem a sua primeira experiência, às vezes, com prostituição. Não, né? Isso a gente entra em certo e errado, isso a gente entra em outras questões.
Mas a gente está falando de relação, de sexo, e precisa construir um relacionamento para ter sexo. Então, o quanto que se banaliza isso? E os homens assistem, né, na sua grande maioria, aquele pornô bem chulo, que o menino lá né, na sua adolescência vai assistir aquilo, vai achar que é aquilo ali. Aí vai chegar lá no relacionamento com uma pessoa real, que não é uma atriz, e bom, né, qual é a chance daquilo dar certo? Então eu tenho dó também, tenho compaixão. Tem um amigo meu que não é dó, não é pena, é compaixão. Nosso amigo, né, o Augusto. Mas eu vejo assim, o Brasil, né, o brasileiro consome muita pornografia, né, um dos países que mais consomem pornografia no mundo, né, isso são dados estatísticos, não sou eu que estou falando, e a indústria pornográfica aqui tem muitos adeptos, e o quanto as pessoas não fazem sexo, elas performam, né, então isso é pra gente pensar, né? E agora eu te ouvi falar e lembrei de uma colocação da Juliette, né? Que agora já passou o BBB, fiquei a história dela, já disse no outro podcast que eu estava torcendo para ela mesma, que ela disse que ela não foi instruída, né? Em relação a trans, a sexo, e ela olhou alguns filmes antes de começar a relação sexual dela, e ela achava que tinha que gritar. E aí ela começou a gritar, e aí o namorado dela disse, por que tu tá gritando? E aí ela disse, mas eu tenho que gritar. Daí ele disse, só que tu tiver vontade. Daí ela, tá! E ela achou que tinha que gritar. Então tem muito isso, assim, né? O sexo, aqui, principalmente do brasileiro e das brasileiras, porque aí acaba também se reproduzindo, né, de ambas as formas, ele é um sexo bastante violento, assim, né? A coisa bate, atira para cima, atira para o lado, e sexo não é basicamente isso, né? E quando eu falo para os casais que eu atendo assim, vocês sabiam que sexo não precisa ter penetração? Eu vejo uns olhos desse tamanho, esse tamanho do ovo para mim, assim, tipo, como? Da onde? Oi? Né? Então a gente precisa de muita educação sexual, assim, falando em sexo propriamente dito, porque as pessoas não sabem o que é sexo, assim. E essa construção que acaba pesando mais sobre nós, assim, aqui duas mulheres falando, né? De que a mulher tem que ou não fazer alguma coisa. E que nem tu disse, né? De ser julgada, às vezes, bom, por ter escolhido esse estilo de vida. E isso é uma coisa que eu me percebo, assim, observando, né? Porque por si só, se eu for me comparar à grande maioria, eu, né, sou uma pessoa casada, namorei desde cedo, tenho uma filha, moro junto, bem tradicional, bem, como é que se chama? Bem cafona. Né? Bem seguindo o modelinho. Exatamente. Mas o quanto que isso não precisa ser necessariamente algo certo ou errado, mas sim que é algo que nos faça bem. Que a gente esteja atento para isso, né? Bom, o quanto que eu faço porque eu tô feliz assim, ou porque eu faço para agradar alguém, né? Não era o lugar que eu queria estar. Hoje eu estou feliz assim, né? Então me acalma também, porque eu sou tão noiada que eu fico pensando tudo isso, né? Falando, não, mas eu tô bem assim. Exato, então eu acho que é muito isso, assim, né? Quando eu era adolescente, adolescente questiona tudo, né? É uma coisa. Pensamento crítico a mil. É a mil, né? E eu achava um absurdo, assim. Meus pais têm um relacionamento lindo, assim, de mais de 40 anos. Só que eu achava um absurdo, assim, a minha mãe deixar a toalha no banheiro para ele, dar a roupa limpa na mão, né? E continuo achando um absurdo, mas eu quero concluir meu raciocínio. Eu achava aquilo um absurdo e eu dizia, não, isso não pode ser assim. E aí, em processo de terapia, né? Porque não por sermos psicólogas, mas graças a Deus que essa profissão existe, eu comecei a ver que eles eram felizes dessa forma. Não era algo que eu queria para mim, mas que eles achavam importante. Então eu não tinha nada que ver com isso. Né? Então eu acho que é muito isso assim, é que às vezes, meu Deus, mas tu mora sozinha, mas que horror, deve ser uma solidão. Gente, oi, né? Digo, agora, né, abrindo um parêntese pandemia, mas tirando isso, eu nunca me senti sozinha, né? Eu sempre me senti muito bem e com muitas pessoas ao meu redor mesmo que não fisicamente.
mas foi uma escolha minha. Eu acho que tem muito isso também, né? Tem filhos que na adolescência, na época de vestibular, os pais meio que assim, vai, né? Aluga um kitnet, larga a criatura lá e eles acabam se obrigando a ir morar sozinhos. E tem filhos que fazem essa escolha, né? E aí, de novo, eu volto naquilo. A gente pode escolher. E a gente precisa, às vezes, estar se perguntando. E aí é isso que tu faz assim, tá, mas eu tô feliz assim, escolhi assim e tá tudo bem, né? Então, acho que é isso. Eu odeio essa dicotomia de certo e errado, de bom e mal, sabe? Não, né? Aquela nossa frase que abre um portal. Tudo depende, né? Eu adoro. Depende. Isso faz sentido para ti. Se faz sentido para ti, assim, ótimo, né? Como eu digo, tenho pavor de me dar um frio, por Deus, aqui na minha espinha, de pensar em me sentar às 8 da noite para assistir o Jornal Nacional com alguém do meu lado e ter aquela rotina. Gente, por Deus, me dá uma bola aqui no esôfago. Eu digo, não, que eu não quero acabar minha vida assim. Mas tem gente que sonha com isso, entende? E tá tudo bem, eu não tô dizendo que é certo ou errado, mas pra mim não funciona. Então acho que é muito pessoal, acho que as pessoas também têm que largar um pouco a mãozinha da culpa, né? Sim, e falando de culpa, assim, acho que a gente, sim, tem vários modelos aí tradicionais, não isso e aquilo, acho que tem muita caixinha. Então, esse negócio do certo e errado é uma coisa que me incomoda muito, justamente, né, claro que além da questão da profissão, tudo depende, antes de ser psicóloga, sou eu que estou ali nesse papel até enquanto profissional, né, e isso é uma coisa que eu levo para minha vida, assim, eu lembro que desde pequena, tipo, eu sou colorada, mas daí, né, eu até vi o jogo do Grêmio na semana passada, no final de semana, acho que foi no Dia das Mães, e o cara levou um chute na orelha que derrubou o cara, né? Ou foi, acho que foi o Caxias que estava jogando contra o Grêmio. E eu fiquei morrendo de dó. Eu falei, eu não consigo olhar esse negócio, sabe? Tipo, ó, o cara é machucado, tipo, independente para quem eu tô torcendo ou não. Esse negócio depende, é muito do humano, né? Muito da nossa sensibilidade, assim. Então, depende sempre do contexto, me passa mais informações. Uma boa geminiana, né? Então, eu quero mais informações, eu quero falar mais sobre isso para poder chegar a uma conclusão. E às vezes nem necessariamente chegar a uma conclusão, mas ficar com mais pautas em aberto. Né? Não tenho esse fechamento, assim, eu acho que isso acaba sendo um pensamento muito que se difere nas questões transgeracionais dentro da minha família, que ele, né, tem um padrão de estilo de vida assim bem diferente do que eu segui ser. E esse também tem sido um caminho difícil, porque embora seja a minha vida, tipo, de forma consciente, a gente, ok, minha vida, minhas escolhas, azar de vocês. Mas a gente não deixa de sentir, né, que tem uma expectativa. E isso é a responsabilidade da vida adulta de quando a gente serve o miojo lá, né, de noite, ou no meu caso, né, quando eu sirvo miojo para Alice, ela adora. Então eu fico pensando, então eu não sirvo tantas vezes, porque é uma coisa diferente para ela, né? E quando eu sirvo, tem essa questão da culpa, de pensar, putz, olha aqui, não tem nem uma saladinha, nem um legume. E olha que eu detesto cozinhar. Então essa questão da responsabilidade materna que vem aí com papel, né, mais um papel para se assumir na vida adulta, acaba, bom, parece que a gente sempre vai carregar uma culpa. E sim, sempre vamos carregar e, né, estamos aí. E essa questão familiar, assim, né, da gente fazer as nossas escolhas também ser um lugar difícil. E a gente poder falar disso já dá um certo alívio, né? De tornar isso mais consciente e comunicar isso para o mundo também. Porque às vezes a gente também tem dificuldade em comunicar, em pontuar. Tanto que uma coisa que eu levo muito assim para minha vida, né, e para as minhas questões de relacionamento é o respeito, né? Então, tu pode me falar alguma coisa que tu não goste, eu posso te falar uma coisa que tu não vai gostar, precisa ser dito, mas nunca, né, mal educado, grosso. Então, se vier com grosseria pra cima de mim, nossa, vira num giraia. Eu realmente me ofendo, não consigo, porque eu sempre tento fazer da melhor forma e o respeito ele tem que prevalecer. E isso nas questões familiares, principalmente com pai e mãe, que a gente tem uma hierarquia, né, das questões familiares, às vezes isso é muito difícil, né? Porque tu não quer faltar com respeito com o pai e com a mãe, mas tu também
precisa te colocar enquanto indivíduo separado deles. Então, tu precisa comunicar, precisa falar algumas coisas que eles não vão gostar de ouvir. E acreditar que no respeito eles também vão te ouvir, não precisam aceitar. E às vezes a gente quer que alguém aceite, né? E aí que vem também outro tombo, porque a gente não precisa ser aceito o tempo todo. A gente precisa estar bem com as nossas escolhas e é isso aí, né? Eu acho que essa questão da culpa, né? Muitas vezes a gente, enquanto adulto, e ali na adolescência mesmo, a gente começa a não querer decepcionar as pessoas que a gente ama, né? Então, ai, como que eu vou dizer para os meus pais que eu não sou aquilo que eles sonharam para mim, né? E aí é decepcionar eles, mas antes de tudo também se decepcionar, né? Então, assim, é isso que tu falas, né? Quem que eu devo ouvir, né? Quem que tem que estar bem primeiro, né? Eu sempre digo que a gente tem que estar bem primeiro, porque se tem respeito, os pais podem não concordar com as suas escolhas, mas eles vão precisar respeitar, né? Do tipo assim, escolhi, sei lá, morar na China, morar na Austrália, morar em Portugal. Ah, mas os pais queriam que tu construísse uma casa no terreno deles e não saísse debaixo dos olhos. Bom, né? Não foi o que eu consegui fazer nesse momento, mas continuarei amando, continuarei, né, sendo filho, mas com as minhas escolhas. Então, acho que é muito isso, assim, né, da culpa que vem o tempo todo, né? E tem a culpa do social agora, que a gente vinha falando do cancelamento, né? Então, as pessoas começam assim, meu Deus, e agora, né? Do 10º eliminado do BBB para frente, mais ou menos, eu comecei a ver assim, tipo, quando eles saíam, né, com 60%, 70%, eles perguntavam para Ana Clara assim, como é que tá minha imagem aqui fora? Né? Assim, vou decepcionar as pessoas, né? E eu acho que quando tu é autêntico, tu vai decepcionar muitas pessoas, tu vai te decepcionar com muitas pessoas também, mas quando tu tem valores, no sentido assim de manter a lei maior, de não ofender ninguém, que é isso que tu fala, assim, ofensa e injustiça para mim é uma coisa também que causa e me deixa, nossa, né, louca. Mas o quanto que quando esses valores estão bem firmados, tu tem a tua autenticidade, tá tudo bem, sabe? Nunca vai agradar todo mundo. Mas o problema é quando tu desrespeita, quando tu pisa nas pessoas, né? Mas daqui a pouco, assim, hoje tá muito, a gente tá falando dessa dicotomia, mas essa dicotomia tá muito forte. Porque quem não faz o que é certo, eu, por exemplo, vou dar um outro exemplo pessoal. Eu tenho aqueles tapetes que é de couro, né, em casa. Eu comprei logo quando eu me mudei e agora eu vim para outra casa, eu trouxe os tapetes junto. E eu preciso comprar um tapete para a sala e eu vi que eu quero comprar um tapete de outro material, porque nesse momento não faz mais sentido para mim comprar um tapete de couro de boi, né, que é os outros que eu tenho. Mas eu não sou uma assassina porque eu comprei há 3 anos atrás, porque essa ideologia não fazia sentido para mim, que agora ela faz. Mas também não vou botar o tapete fora, entendeu? O tapete tá bom, vou usar o tapete. Mas acho que tem muito isso, assim, né? Mas então tu não pode mais querer mudar a tua ideia e querer ser mais amiga do meio ambiente, mais amiga dos animais, né? Não, eu posso mudar. Naquela época eu não pensei nisso. Eu olhei o tapete pela beleza e pela praticidade e na época nem pensei que um boi precisou morrer para eu ter o tapete. Né? Hoje eu tenho, isso faz sentido para mim, hoje eu penso diferente. Mas aí agora, porque talvez eu vá tirar uma foto e em determinado cômodo da casa e vai aparecer o tapete, eu vou ser cancelada, entende? Então, o quanto que isso precisa se ter um pouco de cuidado, né? E a gente vê até a própria Juliette, que é a queridinha do Brasil agora, eu vejo o pessoal falando assim, mas falou lá dentro que ganhava 10 mil no mês e não tem dinheiro para pagar a cirurgia da mãe. Mas já tem silicone e já tem lipo. E como é que ela pagou? Ela tem faceta nos dentes e como é que ela pagou? Gente, parem, simplesmente se eu quero dar um recado nesse podcast, tipo assim, parem e analisem o contexto. Tudo depende, levem essa frase para a vida de vocês. E tu sabe, Paty, assim, que pra gente ir finalizando também, né, que
A nossa conversa está muito boa, acho que está fluindo assim por conta de ser assuntos que tem muita coisa ainda para ser falada. Acho que a gente jogou tudo aqui, misturou e a gente vai precisar depois separar um pouquinho para aprofundar, que tem muita coisa, né? Uh, em relação assim ao recado, a única coisa que eu falo sempre é deixem as pessoas, deixe as pessoas, porque eu, né, tenho essa questão da empatia de sempre tentar da melhor forma conduzir os relacionamentos, os conflitos. E a gente às vezes só vê um recorte e já toma, né, aquilo como verdade total, absoluta. E me incomoda muito essa questão da injustiça e tal. Então eu sempre, né, é uma frase que eu quero fazer uma camiseta. Inclusive, Elisandro, que adora me dar camisetas, pode fazer uma personalizada aí, né? Que é deixem as pessoas. Tipo, o que que tu tem a ver com aquilo, sabe? Então, se tá te incomodando, é dela ou é teu? Se tu tá te incomodando com aquilo. Então, acho que tem muita coisa pra gente conversar a partir desse. Não sei nem como chamar, assim, dessa bagunça que a gente encontrou hoje. O lado que a gente fez hoje. A gente depositou tudo que a gente vinha sentindo e fizemos um bem bolado. Mas acho que é isso, assim, acho que de tudo que a gente falou, acho que essa questão, assim, deixem as pessoas, pessoal, assim, ó, tudo depende, vamos analisar mais, vamos julgar menos, né? Acho que a gente precisa baixar um pouco a mão. E a gente é cancelador e muitas vezes eu também me reconheço, não estou me eximindo dessa culpa, mas assim, o quanto que a gente precisa parar e pensar. Tudo depende, deixa as pessoas, vamos ver o quanto que isso que afeta, né? E aí tem uma frase que diz assim, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo, né? Porque ele tá falando de ele mesmo, né? Sim, e é sobre isso que é uma frase que todo mundo tem dito também, né? Mas é sobre esse monte de coisa. Mas vamos trazer mais recortes, né? E para a gente finalizando também, quero agradecer a todos que ouviram nossos primeiros, né? O nosso primeiro podcast lá, que tá tendo, gente, tá acontecendo o negócio. Então, eu particularmente estou bem feliz com esse retorno, né? Positivo, assim, alguns na obrigação de ouvir, outras pessoas que nem sei porque estão nos ouvindo, mas a gente em breve vai estar então com o nosso Insta, né, Paty? Isso acabou da Patrine estar sem o computador, acabou atrapalhando bastante. A gente está gravando bem a moda, assim, nas coxas, né? Porque a gente precisa. Tá com o meu computador. Se você ouvir esse podcast, ajuda nós, por favor. Sim, interfere diretamente na rotina, é uma parte da gente, né? A questão do celular ou do computador. Então, vamos dizer que tu está sem um braço. É, mais ou menos isso. Me sinto amputada, Jesus. Sim. Então, né, pra gente finalizando, muito obrigada. A gente agradece vocês e acho que é isso aí. Obrigada, pessoal. Um beijo e até o próximo. Até, tchau.